Amigos, paz para todos nós. Eu estava pensando que não era possível nós passarmos por nossas pequenas falas sem abordarmos o tema educação. Uma vez que neste mês de outubro nós vamos encontrar entre várias datas comemoradas, como Kardec, Francisco de Assis, o dia também do mestre. E mestre foi o único título que Jesus aceitou. Ele recusou outros títulos que tentaram colocar nele, ou oferecer a ele, por exemplo, como rei dos judeus. Ele recusou. Ele recusou todos os títulos, mas mestre, ele aceitou. Então, não poderíamos passar de liso por uma data tão importante, porque em alguns momentos, para nós, na nossa compreensão, ser mestre é nos especializarmos em cursos na área, na profissão, e depois de muitos títulos, estudos, cursos, pesquisas, nós conquistarmos o título legal, institucional de mestre. Verdadeiramente nos merecem todo respeito. Todos aqueles que lutaram e lutam para alcançar essa condição de serem chamados mestres, como Jesus aceitou ser chamado mestre. Mas vamos nós voltar um pouco atrás e comparar o que seria instrução e o que seria educação. Na medida que nós buscarmos a nossa língua de origem, o latim, nós vamos encontrar que instrução traz o sentido de empilhar. Empilhar o quê? Conhecimentos. Empilhar o quê? Informações. Então, com a instrução, eu empilho em mim, na minha mente, na minha memória, os conhecimentos que eu vou adquirindo. E eu me instruo naquelas áreas em que eu me propus a fazer. E se formos olhar na mesma língua, o latim, o significado da palavra educação é tão interessante, porque educação traz o sentido de sacar de dentro para fora, tirar. Ou seja, educação, eu tirar de mim as virtudes que eu possuo na conquista das experiências, por que não dizer milenares e atuais, e tudo aquilo que eu tiro de mim, que já se caracteriza como uma qualidade definida que eu tenho, então eu passo a tirar de mim para fora os valores, as qualidades que eu possuo. E eu passo a ser um ser educado. Também não se confunde educação com polimento social. Porque educação, polimento social, eu posso adquirir num curso empilhando conhecimentos, técnicas de como me comportar, por exemplo, na sociedade.
numa oportunidade, por exemplo, de um banquete, de uma recepção social, eu empilho conhecimentos, eu memorizo, eu sei a posição em que os talheres devem ser colocados. Eu sei toda uma condição de técnicas de me comportar bem naquele local. Então, aí eu estou fazendo um polimento social, um polimento cultural. Mas a verdadeira educação, ela vai além de todas essas interpretações temporais. E ela é aquela bagagem que eu tenho dentro de mim e que eu tiro para fora, eu saco para fora na minha vida, na minha relação. Que bagagem é essa? Que qualidades são essas? Nada mais, nada menos do que as virtudes. Eu tiro de mim a humildade, eu tiro de mim a persistência no bem, eu tiro de mim a simplicidade, eu tiro de mim a vivência das boas relações, do amor, eu tiro de mim o respeito e vou sacando da minha intimidade, da experiência que eu trago de outras vidas e desta vida, essas qualidades que eu amealhei a partir, às vezes até da dor, às vezes eu até apanhei para aprender isso em outras oportunidades. Não é apanhar, tomar surra, não. É apanhar na relação com as pessoas, as experiências, às vezes, dolorosas que tivemos e que nos ensinaram a ser mais humildes, mais tolerantes, mais amorosos. E na medida que eu vou recolhendo todas essas qualidades que eu tenho em mim e que eu deixo sair para fora, o que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? Eu estarei compondo essa energia linda do amor. Essas várias qualidades, é como se elas fossem pequenas facetas, pequenos raios de algo muito maior, chamado amor. Amor universal. Amor incondicional. Eu não estou falando aqui de amor entre os seres do dia a dia, porque o amor universal também está aí. O amor entre os seres, o amor à natureza, o amor a todo o universo. Tudo isso eu vou alcançando aos poucos. E isso eu diria assim, o grande resultado da educação. Educar-me é eu fazer um trabalho interno de descobrir essas qualidades que eu possuo, que você possui, que ele possui, todos possuímos. Elas estão guardadas. Às vezes a gente deixa as energias inadequadas escondê-las. É como se o mato cobrisse uma pedra preciosa. Mas elas estão em nós. Elas são conquistas nossas. E aos poucos, quando eu aprendo a me conhecer um pouco,
Conhece-te a ti mesmo. Aí você começa a se conhecer, a ver suas qualidades, a ver aqueles pontos que você ainda precisa trabalhar. E nessa circunstância, você vai trabalhar aos pouquinhos, descobrir essas pedras preciosas que estão dentro de você. E você se olha no espelho e percebe que até o seu olhar está mais brilhante. O seu sorriso parece mais consistente, mais sincero. As suas palavras são liberadas, mais baseadas na vivência, no respeito e na humildade. Já não pesa para nós o esforço, porque já não vai ser esforço, de sermos mais gentis, de sermos mais tolerantes, mais afetivos, de compreender mais as pessoas, de sorrir mais. São conquistas, conquistas que cada um faz no seu ritmo, nas condições do seu limite interior, e ele vai conquistando. Nós vamos conquistando. A educação, ela é interminável. A instrução, você pode dizer, eu vou estudar até o ano X. A educação, você se educa uma vida inteira, e mais a outra vida, e mais a outra vida, e mais a outra. Porque nós vamos sempre aprender o valor das manifestações internas num clima de luminosidade, num clima de afetividade, de respeito a toda a natureza. Então, vejam que maravilha, quando nós voltamos ao Mestre, o único título que ele aceitou foi de Mestre. E ele não nos preparou um banquete literário no sentido de estudarmos. Ele conversou, ele dialogou, ele contou histórias, ele reagiu com firmeza, ele reagiu com autenticidade, ele olhou nos olhos e falou verdades, mas olhou nos olhos com amor. Então, ele aceitou o título de mestre. E é preciso entender, mestre em que Jesus aceitou o título. Mestre no amor. Mestre de amor. Mestre na relação, na convivência uns com os outros, alcançando um nível de solidariedade e de respeito, talvez ainda nem imaginados por mim, por exemplo. Então, Mestre Jesus, o grande descobridor de virtudes em nós, que nunca nos obrigou a perdoar, mas nos convidou a perdoar 70 vezes 7. Ele nunca nos obrigou a fazer as pazes com alguém, mas que nos orientou que quando fôssemos prestar uma homenagem a Deus num culto, que fizéssemos uma reflexão se não teria alguém a quem eu voltar atrás e com ele reconciliar. Reconciliar com os opositores. Não, ele não obrigou. Ele orientou. Ele sugeriu. Porque esses valores, perdoar, reconciliar, insistir em caminhar mais 1000 passos
com alguém não depende de uma cultura empilhada na nossa bagagem de conhecimento. Para que elas deem certo, elas dependem exclusivamente da nossa vontade. Eu quero amar. Eu não quero ter inimigos. Eu quero insistir com essa criatura. Eu vou lutar mais um pouco, eu vou caminhar mais uns passos com ela. É a vontade. Porque a vontade acionada, ela vai nos levar a um estado de esforço íntimo, de superar as nossas resistências na relação, essas posturas, às vezes, de antipatia que a gente tem, de intolerância. A vontade, ela vai trazendo de dentro para fora as qualidades que eu tenho. Aí alguém diz assim, gente, eu não imaginava que eu fosse capaz de aguentar ouvir o fulano por tanto tempo como eu aguentei. Ah, nós somos capazes. Nós somos capazes de ouvir alguém complicado, de caminhar 1000 passos com alguém difícil, de sorrir para alguém que a gente traz ainda alguma sombra dentro de nós. Nós somos capazes disso porque a nossa vontade traz de dentro para fora as qualidades que temos, os valores que possuímos. E nós vamos perceber que vale muito mais eu deixar que o sol brilhe num espaço onde eu estou, do que eu colocar uma cortina e impedir a penetração do sol. Ou seja, o sol representando o bem, representando o amor. Dizem os sábios que quando é noite estrelada, não só o mar, não só os lagos, lagoas e rios caudalosos refletem a faixa de céu estrelado. A poça d'água pequenina, que se formou após uma chuva e que está ali no nosso caminho, uma poça d'água pequena, até a poça d'água reflete as estrelas do céu numa noite estrelada. Então, todos nós, por mais difíceis pareçamos ser, todos nós somos capazes de amar. Todos nós possuímos valores. E alguém vai dizer, até esses criminosos? Sim, eles possuem valores. Eles possuem valores inimagináveis. Conta a história que havia um guerreiro que, quando um dos seus ficava preso pelo inimigo, ele, após chegar no seu acampamento, reunia um grupo de soldados fortes, destemidos, e voltava para resgatar aquele companheiro que ficara preso. Isso é o princípio do exercício da solidariedade, do companheirismo, do amor. Ele voltava, mesmo sendo considerado um dos mais sanguinários da história, ele voltava para recuperar os seus soldados, aos quais ele tinha um respeito diferente, que já era rudimento do amor. Certamente esses soldados e ele terão tido outras oportunidades reencarnatórias
de continuarem exercitando agora, através da aproximação, por exemplo, de um grupo de trabalho, de companheiros de um curso, eles voltaram para exercitar entre si agora rudimentos do amor, já numa condição um pouco melhor. Lá era rudimento mesmo, no sentido de tirar de uma fera princípios do amor. Agora, reencarnados como companheiros num grupo de trabalho, já são os rudimentos sendo trabalhados como princípios de amor. É por aí que nós iremos caminhando e vamos chegando todos nós, a cada encarnação, a cada oportunidade de encontro, de reencontro, nós vamos tirando essas qualidades de nós e vamos colocando em prática através do sorriso, através do olhar de companheiro, de solidariedade, através de situações as mais simples, as mais variadas, nós vamos exercitando essa capacidade de amar. Nós vamos tirando de nós as qualidades e vamos nos educando enquanto espíritos nesta jornada milenar evolutiva. Então, educação vai muito, muito, muito além da instrução. Não estamos desmerecendo a instrução. Ela é de extrema importância, tanto assim que fica a recomendação do Espírito Verdade para nós. Amai-vos e instruí-vos. Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador. Nessa condição de amor, educai-vos e instruí-vos. São as duas grandes asas que vão proporcionar a todos nós uma arrancada mais consciente da nossa condição evolutiva. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine, nos proteja, nos abençoe. E que Jesus reforce para todos nós as condições de nos educarmos e de nos instruirmos. Paz para todos nós.